Vilascast chega até você trazendo hoje uma situação que todos nós iremos enfrentar, que é, infelizmente, por sermos humanos, temos a morte pela frente. E todos nós sabemos que é só uma questão de tempo. A grande equação que o Vilascast procurou resolver nesse tema foi convidar o Ettore, que é diretor comercial da Corp, que é uma grande empresa que administra para todo o país a questão do funeral. Ettore, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Legal. O Ettore trabalha na Corp. Ettore, fala para nós um pouquinho sobre a Corp, Tá porque se legal. eu vou comprar um produto Uhum. que eu não verei se irão entregar, ok? Porque eu já estarei morto. Eu preciso, de fato, acreditar demais neste que intermedia, né? Verdade, verdade. E é por isso que eu convidei você para vir ao Vilascast, que o nosso programa ele é voltado ao público policial militar, mas também às áreas da segurança do país. Fala um Uhum. pouquinho para nós dessa empresa que praticamente acaba de criar um produto inovador com um preço mega acessível, ok? Para o pessoal da segurança pública, que esse é o meu Perfeito. principal cliente. Fala para nós um Não, pouquinho. maravilha, professor. Obrigado pela oportunidade, tá? Como bem falado, a Corp é uma empresa, uma administradora de benefícios que foi criada há 13 anos, tá? Sempre se preocupou em trazer acessibilidade do plano de saúde para as pessoas. O Dirceu, que é o nosso Dirceu Canal, que é o proprietário da empresa, tá? Vislumbrou na assistência funeral exatamente o que o professor estava falando. Trazer essa acessibilidade agora para um plano funeral para as pessoas. Então, por que não diversificar um pouco os nossos produtos e não vender só o plano de assistência à saúde, mas olhar para toda a jornada de uma pessoa, né? Porque a gente, acho que foi bem colocado aqui também, às vezes a gente não quer pensar por esse momento mais difícil da vida, que é a morte. Dentro de uma família, muitos já passaram por isso, outros não, mas é sempre bom a gente estar atento e entender o que é necessário nesse momento. No momento que você está mais fragilizado, que você precisa de um carinho, de um acolhimento. Então, eu tenho falado muito sobre o acolhimento. O que a gente está vendendo aqui, na verdade, não é um plano de assistência funeral, e sim um acolhimento para a família no momento mais difícil da sua vida, que é quando tem um ente querido falecido. Pensando nisso, a Corp foi lá e criou a Corp Assistência Funeral, que é um produto lançado exatamente para olhar essa jornada de um evento difícil para a família, que é a morte de uma dos seus entes queridos, tá? Dentro desse programa, professor, a gente conseguiu criar um produto que vai cobrir o quê? Vai cobrir ali, desde o momento que você tem o falecimento, vai cobrir aquela intermediação. Então, você liga para uma assistência 24 horas que nós temos, tá? Passa ali o seu CPF, o local da morte, tudo. E a Corp Funeral vai cuidar de tudo isso para você. A Vai partir entrar em dali, ele não contato. se preocupa mais. Ele vai ligar, vai dizer: Isso, infelizmente, meu irmão faleceu, ele é segurado de vocês, o endereço é tal. A partir exato. daquilo ali, a empresa já assume aquela situação. O Isso, que descarrega em muito a questão emocional, né? Porque você imagina a dor. exatamente. Eu perco um irmão ou um filho, eu ainda vou ter que ir atrás de funerária, eu ainda vou ter que ir atrás de documentação para resolver aquela questão, eu vou ter que ir atrás de traslado, eu vou ter que ir atrás de uma Isso. empresa que faz cremação. Ou seja, tudo isso vai judiar demais da família que já está sofrendo pela perda. O nosso objetivo, professor, é deixar a pessoa que está ali no momento mais difícil da vida dela. Respeitar o limite, né? O Exato. momento Eu dela. quero deixar ela o mais confortável possível para que ela chegue no dia e no horário que ela escolheu para o velório, chegue lá e, obviamente, tenha esse momento de despedida. Mas não tendo que se preocupar com IML, obviamente que a gente tem algumas partes que cabe algum familiar, sim, responder dentro de IML, ou essas questões mais legais, é claro, tá? Mas dentro de uma questão mais Natural, aceitável, uma coisa normal. isso, vai ter todo um enquadramento. Então, ali, a partir desse acionamento, a gente vai escolher o caixão. O caixão a gente sempre olha também para o credo da pessoa, se a pessoa tem alguma preferência. Tem também, obviamente, que a gente sabe aquela questão que eu posso ter o caixão com vidro, sem vidro, dependendo também do estado do corpo, né? A gente nunca sabe qual que é a situação que vai se encontrar. Então, a Corp vai pensar em tudo isso, tá? E dividir com o familiar, óbvio, qual que é a melhor preferência.
Então, desde da escolha do Ela caixão, funciona também como uma consultoria, né? Esse sim, 0800 que atende lá é o que vai dar todo o caminho para é. que sofram menos. É o que eu tenho batido bastante, é o acolhimento. A palavra-chave é acolhimento. Então, a pessoa que vai estar daquele lado vai estar se preocupando não com o seu, como que eu faço para comprar o caixão, tenho dinheiro, principalmente, tenho dinheiro. E a gente sabe que quem já passou por isso, chega aquele momento que você tem que pedir para um primo, E é fazer a tão famosa vexatório, é tão vaquinha, triste, é tão complicado, pedir né? para o chefe, né? A gente também tem as condições abrindo para empresas, porque às vezes a empresa, o empresário é acionado que faleceu um funcionário, às vezes não tem condições e precisa ali que o chefe ajude. Então, são esses pontos que a gente pensou, depois a gente tem uma equalização e uma divisão de custo que você consegue pagar por um tempo, que isso não vai refletir nada e você não tem aquele dispêndio financeiro e de novo, o acolhimento. Então, além de você não ter que pagar naquele momento, que você vai estar tudo coberto. Então, o caixão já tem ali um caixão sextavado, madeira boa, tudo bonitinho, não é nada de baixo padrão, sim um padrão intermediário. Ah, mas aí eu quero, de repente, a gente sabe como que é e tem que respeitar. Ah, mas eu quero um caixão com N coisas que vai me custar mais caro. Ok, eu tenho o que você está coberto, mas se você quiser algo a mais, você pode pagar por isso na funerária no momento do falecimento, tá? É É, opcional. Ele tem o que é o padrão do atendimento, mas isso, se ele quiser alguma coisa a mais, ele pode ter essa isso, opção, ele paga a parte lá e está resolvido. exatamente, exatamente. Se de repente fizer mais algum critério, negocia ali, consegue. Vitória, traslado. Mas Eu moro lá, em Lorena, uhum, ok? Mas eu trabalho em São Paulo. Lorena, São Paulo, são 175 quilômetros. uhum, Legal? E numa fatalidade dessa, eu faleci aqui em São Paulo. tá. A Corp cobre esse traslado com essa distância Cobre. A Corp vai cobrir traslado até 400 quilômetros, e professor. de volta. E Ou ida. a ida, 400 quilômetros. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Você pode estar viajando. Então, uma fatalidade aconteceu em outro estado, por exemplo, e eu vou cobrir até 400 quilômetros. Então, se eu estou em Recife, precisei levar o corpo para Fortaleza, vou fazer isso. Deu quanto? 400 quilômetros? Ok, está coberto. Vamos supor, fazendo uma outra analogia, deu 600 quilômetros. Cubra os 400, ali no momento é só fazer um acordo financeiro com a prestadora e vai pagar a parte, mas você também vai ter o recolhimento. E até 400 quilômetros Para o coberto estado pelo de corpo. São Paulo está resolvido o Está problema. resolvido. Está Está resolvido. resolvido, porque nós temos, se você olhar partindo de São Paulo, Uhum. dificilmente você tem mais de É. 400 km. Eu quis usar o exemplo do estado até para É, mostrar que é nacional. Mas assim, perfeito. Falando de São para São Paulo, Paulo você está tranquilo, é é raro as cidades que estão longe daqui. isso. E sendo que São Paulo é um berço do trabalho, muitos Exato, trabalham aqui, como é o meu caso, mas moram no interior. exato. Então, quer queira ou não, se dá uma fatalidade aqui, já está com esse plano, ok? Que é muito acessível Uhum. financeiramente, já está incluso, então, 400 quilômetros. E a gente vai sempre respeitar o CEP de residência. Então, por exemplo, se eu tenho meu CEP em Lorena, seu ponto vai ser lá. Se estiver em São Paulo, traslado de São Paulo para Sempre Lorena. dirigindo para lá. Isso. Entendi. Ah, não, mas meu ponto eu quero ser velado, enterrado em São Paulo. Ok. Seu CEP tem que ser daqui. Ok. Vamos respeitar sempre o CEP do titular. Tá, eu sou um cliente, já pago há 3 anos aí o auxílio funeral, né? Esse apoio da Aham. Corp. Mas eu não moro mais em Lorena, resolvi mudar para Presidente Prudente. Então eu ligo a Corp e aviso, há uma troca de CEP, certo? Isso. Então agora eu vou morar em Presidente Prudente, caso aconteça a fatalidade, será lá o ponto como Isso, meu referência. desejo passa a ser presidente prudente. Nós temos no nosso atendimento dois canais de 0800, um que atende 24 horas, que é exatamente no momento que você tiver um falecimento, você vai entrar em contato, passar dados básicos, a lista CPF e onde está o corpo, essas questões básicas, tá? E um outro telefone que é um telefone comercial justamente para isso. Ah, tô com uma situação assim, não recebi fatura, não É. N motivos administrativos, que esse funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Tá? Então tem dois canais, um para administrativo, um para eventos. Eu não gosto de chamar de sinistralidade, mas assim, de É, evento, né? Eu costumo falar é, evento. a fatalidade, né? Fatalidade, né? Acho que fica Bora mais lá. cabível. No meu caso, não é difícil falar desse assunto, Uhum, tá? A todos que estão me assistindo, eu, infelizmente, em 2018 passei por um sério câncer e era mais forte que você, eu tinha 97 quilos uhum. e de 97 quilos, em menos de 3 meses, praticamente perdi 40 quilos, Nossa, só bem para você ter uma agressivo, né? ideia. E chegou a um ponto que até eu percebia, pelo olhar dos meus familiares, que eu já estava indo embora, Uhum. tá? E eu me
ficava pé da vida comigo. Por que que eu não fiz um plano funerário antes? Uhum. Por que que agora eu teria que morrer deixando despesa para os meus, ok? Que já estariam muito tristes com a minha morte, É e isso. agora então tem que se organizar emocionalmente, financeiramente, para enfrentar um baita de um problema. Uhum. E aí, eu tenho até um vídeo que depois a gente posso mandar para Compartilha. você, que eu prometi para mim mesmo, que eu falei, se eu sair dessa, eu vou procurar com urgência Uhum. um bom plano, ok, de saúde, que inclua também a questão do Perfeito, funeral. perfeito. Então, para nós que estivemos doentes, ou para quem estiver me ouvindo, essa é a única realidade que a gente não quer pensar, Uhum. mas nós sabemos que ela é cara. Ela é cara não só pelo valor financeiro, mas ela é cara emocionalmente. É. Imagina você perde um filho. Eu tive há poucos dias atrás um policial que me ligou. E ele, professor, eu estou precisando de um apoio funeral, do auxílio funeral. E a tal associação tem, eu falei, infelizmente não há esse Uhum. apoio. Uhum. Ele falou, professor, teria jeito então de o senhor me ajudar a fazer uma vaquinha aí com seus É. colegas, seus grupos do WhatsApp, para que desta forma eu tenha condição de fazer frente a essa despesa que foi de última hora, Uhum. e ela não é para semana que vem, ela é para agora. Você tem que desembolsar no É o ato. único dinheiro que você tem que ter no ato. É isso aí. Nada, nem pré-datado, nem cheque. Hoje nem usa cheque mais, Tem mas mais. nem essa coisa para depois da manhã não é. Hoje, com a facilidade do Pix, é muito rápido, né? Mas você tem que ter dinheiro para mandar. O Pix chega rápido, mas cadê o saldo caixa, no né? banco para poder Exatamente. ir Você para precisa lá? ter o caixa para fazer o Pix Então, para eu poder e pagar um concluir a jornada. caixão, vai custar tanto. Para eu poder pagar um buquê de flores, uma coroa de flores, vai custar tanto. Para eu poder Isso. pagar uma cremação, vai custar tanto. Quando ele faz a conta, ele fala, não tenho condição. Mas como é que eu não vou ter condição se a pessoa está morta? Professor, e uma conta alta, hein? Lá no hospital. Fazendo isso, se você não tem um plano, a conta é alta. É alta. A gente sabe que tem abusos, quando você. Não. Porque pega o familiar num momento mais frágil. Da vida dele. Exato. E ainda mais se for um filho. Imagina, você passa numa funerária, caixão R$2.000, está escrito lá. Mas morre um parente para ver quanto custa aquele caixão. Pegou no momento mais desprevenido possível. É uma venda extremamente pronta Uhum. para as funerárias. Porque quando o cara chega na porta, ele vai comprar. Uhum. Ele não vai sair escolhendo, eu quero essa unha, eu quero aquele. Não, eu quero resolver o problema. O problema é que é caro. Quando eu tenho uma empresa com a marca Corp, que tem a estrutura da Corp, que há anos já cuida de planos de saúde grandes nesse país, né? Sim. Quais são os planos que a Corp cuida lá? Tem alguns de cabeça aí? Temos. A gente tem planos de saúde da Blue, São Camilo, da Unimed. Temos várias Unimeds, AMPA, é todo o território nacional. Pega Humana, Apvida, vou acabar falhando com várias Unimeds, Unimed Maringá recentemente, Costa Verde. Então nós temos um leque de operadoras de saúde gigantesco. Que você já atua no mercado há muitos anos. Exatamente. Com plano de saúde. Há mais de 13 Agora, anos. por opção do proprietário da Corp, que é o Disseu, ele resolveu criar uma assistência funeral. E a assistência funeral é a melhor que tem. Por quê? Porque eu ligo e o problema está resolvido. Exato. A única coisa que eu tenho que fazer é me precaver. O que a gente pensou, professor? Olhou a concorrência e principalmente que tem uma outra opção também. Às vezes a pessoa tem um seguro de vida que tem ali também um auxílio funeral. Só que quando você vai ver, às vezes esse auxílio funeral... Localizado, naquela... Lorena, Aparecida, Guará e Piquete. Só naquele... Essa é nacional. E é outra coisa, e é um reembolso que eles fazem. Ou seja, você também tem que desembolsar. Na hora o dinheiro você vai ter que ter para depois ser reembolsado. E o pior... às vezes é de R$3.000 esse reembolso, é limitado. Então o nosso não tem limite. Não é reembolso nosso, tá? Você vai resolver o problema. Mas eu vou resolver e assim, custe o que custar. Tá? Pode ser que. E essa é uma média que a gente faz, porque assim, é para entender quanto vai custar isso para mim, Corp. E eu não sei, porque assim, em São Paulo tem um custo, em Fortaleza tem outro custo. Então a gente não se preocupou com isso. A gente quer vender o acolhimento e dar o serviço independente de quanto ele vai custar. Então, óbvio, a gente fez o atuarial, fez todas as contas para ver para a gente também consiga ter a equalização desse produto, mas a gente fez pensando em acolhimento. A gente não quer ficar pensando, vou limitar isso, limitar aquilo. Eu quero, como a ideologia da Corp também na assistência médica, eu quero dar para o meu cliente, para o meu beneficiário, a tranquilidade. Isso. Aquilo que serviria para mim. Exatamente. Eu quero que ele tenha tranquilidade de estar seguro, porque ele tem a Corp ali cuidando dele. Na saúde, na assistência funeral. Ettore, uma coisa que me chamou a atenção nesse produto de vocês, foi por isso que eu convidei para vir na entrevista,
é que, por exemplo, eu moro lá no interior, no Vale do Uhum. Paraíba. Aí quando você procura um auxílio funeral, cobre 2, 3, 4 cidades só. E é uma funerária Aham. que ela existe há quanto tempo? Ah, ela existe há 1 ano e meio. Será que eu vou pagar aquele plano? Será que vão me entregar esse produto Será que ele daqui a vai 20 existir anos? daqui? Será que ele vai existir daqui a Daqui a 20 20 anos? anos? Porque eu estou pagando durante 20 anos para um dia É. ninguém se preocupar. Eu sou daquele tipo que eu não quero dar preocupação para ninguém. Uhum. Mas na hora que eu vir a falecer, essa empresa está lá existindo, Exato. esse é o principal ponto. A Corp, a gente percebe pelos planos de saúde que Uhum. vocês administram, pelo tempo que vocês têm de existência e, acima de tudo, por ser um plano nacional. Sim, sim. E a forma que vocês encontraram é perfeita. Você, naturalmente, já está usando a infraestrutura pronta que já existe na cidade dele, Exato, que é o exato, cemitério municipal, exato. né? Que naturalmente você de lá você cria uma parceria para que lá ele tenha a urna que ele vai escolher, ok? Perdão, eu não vou ter uma cidade que não vai ter a cobertura, que O país todo, às vezes eu tenho uma que é cidade que muito não tem, que pequenininha, ele não vai ter, é mas eu tenho uma satélite próxima próxima. que vai atender, que vai ser a funerária municipal, que é responsável por essa ou por algumas cidades que não tenham um serviço Tá, municipal. vocês atuam, na realidade, vamos fazer uma pequena comparação com seguro de carro. Exemplo, Perfeito, você negocia com tais empresas que vão dar assistência nacional. perfeito. Porque o carro foi roubado, ele vai precisar de um táxi para ir para Uhum. algum lugar. Ele vai precisar disso, vai precisar daquilo. Quer dizer, vocês já fizeram todo esse estudo e fecharam as parcerias para lançar esse produto de forma nacional. Isso. Ou seja, eu até gostaria de perguntar, eu moro numa cidade que não tem cremação. Uhum. Ok? Mas eu fiz a opção pelo o Pelo, plano com cremação. Eu moro numa cidade que não tem cremação, então é natural que vocês vão me direcionar para alguma cidade bem mais próxima ali próximo. que haja cremação. É, É isso? é perfeito. Então, a gente sempre vai observar a cidade mais próxima, caso na cidade que foi a de residência não tenha o recurso da cremação. E é razoavelmente novo, né? A gente tem cidades que não têm com a O forno cremação. crematório. É, é natural também que isso comece a aumentar, Ah, porque vai. é um desejo um pouco grande da população, né? Muito particular também, cada um tem sua opinião, mas é um crescimento que já está ocorrendo há mais de 2 anos. Mas se não tiver na cidade, vai sempre buscar, óbvio, num perímetro ali mais próximo para que a gente possa fazer essa É. cremação. Olha, a você que está me assistindo, ao Heitor que está do meu lado, ao Dirceu, que é proprietário da Corp, eu só tenho a parabenizar vocês e a nós, normais, né? Todos nós, inclusive, também o Dirceu, também você, iremos precisar disso. Exato. Se tem uma coisa que nós não temos, não queremos, não estamos afim, né? Eu já estou com 65 anos de idade, passei por um senhor de um câncer, não estou afim de morrer de jeito nenhum, Aham. ok? Mas eu sei que se eu não me organizar É. lá na frente, É eu isso. vou aumentar a dor. Porque é a única certeza que a gente tem. Então, por que não já planejar isso? E Organizar. não deixar todo aquele transtorno, É, poxa, no momento que sua família, seu querido, ou vai estar num momento mais difícil da vida. Então, por que não pensar nisso por um preço barato? por que não se organizar? Professor, se fizer as contas, vai ver que vale a pena por 5, por 10 anos, vale muito a pena você ter o plano. Primeiro porque, óbvio, é natural você pensar, ah, mas eu tenho um pai, tenho uma mãe, alguém que já está numa idade um pouco mais avançada, alguém com um problema um pouco mais de saúde. Mas tudo é imprevisto, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Não sabemos. Então, ninguém quer, óbvio. Mas se você tem, você sabe que está coberto para 2, para 4 pessoas, tá? Já está Então, se organizando. então, se você fizer a conta de quanto que você gastaria num momento desse se você não tivesse, e se você ver quanto que você vai pagar por mês, você fica aí 5, 10 anos na certeza que você vai pagar e vai valer a pena. Não, e outra coisa Então, que é não. interessante no plano de vocês é a questão de que eu posso colocar um familiar meu. Uhum, E aí vem a pergunta: eu tenho um tio que já está com 84 uhum, anos, não está muito bem de saúde. Não está uhum. internado, mas não está bem de saúde. Legal? Perfeito. Eu posso colocá-lo também no plano? Professor, pode, respondendo diretamente sua pergunta, pode. E o que que a Corp pensou também? Eu quero ser diferente no mercado, eu não quero ter restrição. Tem concorrentes meus, óbvio, eu não vou ficar falando, citando nomes, mas assim, tem concorrentes meus Que não dá essa cobertura. que não aceita quando você tem um paciente internado, um paciente com alguma Que está doença, até tá? com a Faz doença, ou que está até restrições, entubado, exato, exemplo. faz restrições nesse sentido, e algumas que não aceitam ou colocam o preço mais acima quando você tem 59 anos ou mais. A gente quis equalizar isso. Eu falei, não, não vou fazer isso.
Para isso, o que que a gente precisava fazer? Para não ter abusos, tá? Eu tenho uma carência inicial. Então, todo mundo, todo beneficiário que comprar esse plano da gente, Tanto eu que estou saudável, quanto aquele tio meu que eu vou colocar como meu dependente, isso, que não está tão saudável. É só isso, 3 meses de isso. carência, mais nada. 90 dias, 3 meses de carência, passado isso, está liberado. Tudo calculado. A gente fez cálculos atuariais para chegar nessa formatação de produto. E, de novo, é o Dirceu, quando teve essa ideia, criou, estudou o mercado, fez isso, mas falou: é desse jeito que a gente vai seguir. Então, um plano funeral planejado para toda a população brasileira. Então, do jeito que a gente vai conseguir pagar. Então, não adianta eu fazer um produto que eu vou vender só Inacessível, não vai adiantar nada. para meia dúzia ou vincular ele a Não, algum e o que outro eu gostei é produto, que né? ele não está vindo casado, ele não está vindo casado É, com plano de saúde, ele não está vindo casado com seguro de vida. Eu queria isso, eu queria uma assistência funeral. uhum, E eu tenho, infelizmente, uma pessoa da minha família que está com 90 anos. uhum, Para ele, aparentemente, pode ser que a morte chegue antes do que para mim. Mas ninguém exatamente, garante que eu ou você voltando agora para o escritório ou voltando para nossa casa, a gente não sofra um acidente. exato. Então, Todos nós estamos sujeitos. O grande problema desse assunto, Ettore, é que as pessoas não gostam de nem conversar sobre isso. nem de Porque falar. é como eu conversei antes, parece que vamos isolar esse assunto porque eu não quero nem pensar. Não é assim. Porque nós vivemos num mundo que crianças morrem, que Uhum, adultos uhum. morrem, que velhos morrem e que jovens morrem. Principalmente nas grandes capitais, né? Falando de São Paulo, a loucura que nós vivemos aqui, né? É. Eu acho que assim, eu não devo ser diferente de vocês, de quem está nos assistindo, assim. Eu tenho filhos, quando os filhos saem para ir para a Você escola, fica a gente preocupadíssimo. acho que Não, não tem uma pessoa que não fique não preocupada, né, tem. professor? Você tem quantos anos de idade, Vitória? Eu vou fazer 48. Então, 48. Eu tenho um filho com 40. Minha filha tem 42. É só ela sair da porta para fora, eu já estou É, preocupado. E a gente é fica uma preocupado. realidade, É né? gozado, né? Então, por isso que filho não tem idade. Exato. Agora, se eu sei que pode acontecer, e eu sei que a situação financeira minha hoje está até que adequada, bacana, para enfrentar um funeral. Mas quem Permite, né? garante que daqui a 5 anos eu vou estar no mesmo emprego? Quem garante que eu vou ter condição Uhum. financeira de segurar uma situação de um funeral de última hora? É. Então, aí é questão de poupança mesmo. É a pessoa pensar, eu vou poupar este dinheiro, porque ele vai voltar É. para mim e vai voltar com muito juro e correção monetária. E assim, de novo, só reforçando, né? Questão financeira e a questão do acolhimento. É, Fazer uma analogia aqui, né? Óbvio, quando você coloca alguém que já sabe, que sabe como é que funciona os meandros do negócio, tá? Fica mais fácil. É semelhante a gente ter um despachante. Vai você no Detran, algum outro sozinho para órgão, vai resolver. sozinho no É, Poupatempo. Não é tão simples. não é. Então, se você tem alguém que sabe, que conhece como que funciona e sabe o que precisa, é mais fácil. Então, esse é outro diferencial, é o acolhimento. De novo, eu quero deixar ali o meu ente querido Em paz. em paz e o familiar só pensando no. Só vai me passar o data, horário, como que ele quer, escolher como que o resto eu cuido. Quero deixar você sossegada para você chegar lá. E o mais legal, professor, são os depoimentos que a gente recebe. De quem já teve esse acesso, de É, alguém que já usou esse tipo de porque você tirou um produto, tá? peso da pessoa. Primeiro, que ele Exato. se sente bem emocionalmente por ter ajudado. Uhum. Segundo, que ele não se sente culpado por não ter É. ajudado. E terceiro, que ele se sente bem porque ele nem teve a preocupação com coisas que ninguém quer Uhum. ter. E Quem a é que gente, quer acompanhar a higienização de um corpo? exato. E a gente fala aqui, foi um brilhante a sua ilustração. A gente fala aqui também desse exemplo, mas tem situações que ninguém quer passar. Então, nada melhor do que ter alguém que conhece do negócio para ir lá e te dar toda a assistência possível. Às vezes a assistência vai além do que a gente está falando. É óbvio, a gente tem que falar do contratual, mas aqui é uma relação humana. É, Muitas das vezes, quando você está lá com a pessoa que está num momento muito difícil, ela é acolhida pela pessoa que está ali atendendo. São pessoas treinadas para isso. é. Então elas têm ali um conforto que não tem como eu colocar isso num Não é, não contrato, é, não é, não é né? impessoal, né? É uma coisa Isso. pessoal. Não dá para colocar, ah, você vai ter um tratamento diferenciado nesse momento, não dá para pôr isso num contrato, mas tem. Por quê? Porque está lidando com pessoas que sabem como que funciona esse momento. Se eu bato um carro, por exemplo, poxa, eu não sei o que fazer, não sei para É. onde levar, se eu chamo a polícia, chamo o guinso, Mas você se eu tem um sou, se eu despachante, ele já sou, vai me orientar. exato, mas se você tem algum socorro que você pode ligar, fica muito mais fácil, É. tá? Então, são questões assim. Todos falam, né? E eu também, que a gente tem que ter um bom pedreiro, um bom mecânico e um É, bom encanador. Na exato. realidade, nós temos que ter um especialista em cada Em área para cada a gente área. poder saber se Exato. socorrer. Na área da assistência funeral, eu creio que a Corp é uma grande opção. Então, Vitória, só agradecer a você pela sua Maravilha. fala, agradecer também
ao Manuel, agradecer ao Dirceu e nos colocarmos à disposição para que a gente leve esse produto ao policial militar e Uhum. aos seus familiares. Eu agradeço a presença em nome da Corp. Foi um prazer estar aqui com vocês. E, de novo, policial militar, você tem a oportunidade, terá a oportunidade, tá, de estar com uma empresa séria, que é a Corp, tanto que já era com saúde e agora com funeral. Um produto criado para toda a população brasileira, especial para você, policial militar. Agradeço novamente, professor. Legal. Nós vamos, em seguida a essa entrevista, passar um vídeo sobre a Corp, para que vocês conheçam a estrutura dessa grande empresa e que agora atua também no ramo, nesse mercado tão necessário que é a assistência funeral. Grande abraço a todos vocês.